E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei qual horário vocês estão visualizando esse vídeo. Demorei, mas cheguei. Então, eu tô aqui para falar um pouco sobre o edital de transferência interna de 2021. Muitas pessoas tiraram dúvidas comigo ao longo de 2020 e chegou um momento em dezembro que ficou um pouco complicado para muitas pessoas, porque todas estavam esperando um edital, estavam todas acompanhando o site da Sanfran e ninguém via o edital. Estava saindo edital da enfermagem, do Instituto de Relações Internacionais, da FEFELESH, estava sendo edital de tudo quanto era instituição, né? Instituto dentro da USP, mas o nosso Sanfran nada. E aí eu comentei até com o Emanuel, que é da filosofia. Eu falei, olha, eu tô achando um pouco estranho mesmo, até agora eles não lançaram nada. A faculdade de Ribeirão Preto até lançou, né? A faculdade de Direito da USP de Ribeirão Preto. Só que tem uma peculiaridade. A transferência interna vai só de Sanfran para Ribeirão Preto, não vai de outros cursos da USP. É só quem já faz direito se transferir para lá. Ou seja, quem está aqui na capital corre lá para Ribeirão Preto. E aí a gente é surpreendido logo na primeira semana de janeiro com o edital da nossa gloriosa. Porém, diferentemente do ano passado, o quantitativo de vagas é menor. Tá? Ano passado foram 16 vagas para o noturno e 14 para o diurno. E esse ano a gente tem 8 vagas para ambos períodos, né? No caso de manhã ou de noite, ou noturno e diurno. E aí a gente também é surpreendido com uma outra grande questão. Eles não estão exigindo uma carta de motivação, um currículo acadêmico, nada disso. Teoricamente o processo está mais simples, eles estão pedindo apenas a sua média, né, a sua ponderada, e ele vai fazer a soma e dar o resultado. Caso haja algum tipo de empate, eles vão fazer o critério deles lá, que é avaliar pela nota de ingresso no vestibular. E aí, ainda assim, se tiver empate entre concorrentes, os candidatos, entre período, né, com o mesmo período, eles vão fazer uma entrevista. Eles podem chamar vocês. Por exemplo, se eu tô concorrendo com uma outra pessoa que entrou por FUVEST, a gente vai ver lá quem teve uma maior nota na FUVEST. Agora, se eu entrei pela FUVEST e você entrou pelo SISU, não tem como fazer uma comparação. Então, eles vão chamar ambos e vai fazer uma trajetória, né, um percurso do acadêmico, verificar como foi o seu percurso até aqui para poder fazer o desempate. Até porque não tem como comparar um aluno que foi fazer o FUVEST com um aluno que está entrando por SISU. Então, basicamente, gente, é isso. Demorou, mas chegou o nosso querido edital da Sanfran. Eu desejo boa sorte a todo mundo que vai tentar. Tem tanta gente legal que me abordou lá no Instagram, mandaram e-mail pra mim, então deixaram comentário. Então, eu desejo boa sorte. Mas, só para desencargo de consciência, eu demorei, mas estou aqui com o vídeo, tá? O cronograma fica no seguinte: vocês têm o período de 27 e 28 para fazer a inscrição, tá? Vai preencher o formulário que eles deixaram lá. E o resultado vai ser em fevereiro. Dia 19 de fevereiro vai ser a divulgação do resultado do processo de transferência. E a matrícula, e a gente vai se ver em algum outro momento, a gente vai se abraçar quando a gente for vacinado e não virarmos jacaré. No dia 22 e 23 é a matrícula dos aprovados no processo de transferência, tá? Então, basicamente, eles deram um link, no próprio edital tem esse link, tem um formulário, vocês vão anexar, quem é aluno USP, né, vai lá no Júpiter e vai anexar para eles o histórico escolar. Só que esse histórico escolar ele tem que estar atualizado, né? E o prazo tem que ser de 5 dias antes dessa data, 27 e 28. Então, de 27 e 28, você tem que imprimir, fazer a impressão desse histórico lá para o dia 20, lá para o dia 21.
beleza? Para não estourar esse prazo aí que eles estão pedindo de 5 dias que antecedem o período de inscrição. E aí esse histórico ele vai vir com a reprovação e média ponderada desse curso e vai ter a autenticação, aquela autenticação padrão que o próprio Jupyter deixa, né, coloca. E aí essa seleção, como eu falei para vocês, ela se dá de que forma? Essa seleção ela vai levar em consideração a sua média ponderada, que vai ser que é obtida por você, né? No seu curso de origem. Então, se você está vindo de psicologia, se está vindo de relações internacionais, se está vindo de letras, se está vindo da filosofia, você tem a média ponderada obtida desse curso, com reprovação, se você reprovou, né, em alguma disciplina, e no próprio histórico, ele dá também a média ponderada desse curso, tá? Que são coisas diferentes. Você tem a média ponderada das disciplinas dos semestres e tem a do curso como um todo. E aí, o juízo da comissão, as pessoas que vão selecionar lá, ele vai poder agendar com vocês uma entrevista. Então, basicamente, esse juízo da comissão, né, de seleção, ele vai poder agendar uma entrevista com todos ou alguns dos interessados para esclarecimentos relativos ao desempenho dessas atividades acadêmicas, tá? E como será feito, Edivan, esse cálculo? A admissão ela vai ser feita por decisão dessa comissão de seleção e ela vai estabelecer uma ordem desses candidatos que vão ser selecionados. E aí, como que se dará o cálculo? Ele vai pegar, a sua nota final no processo vai ser uma MR, que é a média ponderada com reprovação. Ele vai pegar essa sua média ponderada com reprovação e vai dividir pela MC, a média ponderada do curso de origem, tá? Do interessado. E aí ele vai pegar todas as casas decimais, vai dividir, né? Vai dividir, no caso, essa média ponderada com reprovação, que é aquela final mesmo que você tem, e a do curso em si. Dividiu, ele vai dar um resultado. E aí, aquela questão que eu falei sobre o empate. Se houver empate entre candidatos, ele vai verificar quem tem um semestre menor. Aquele que, por exemplo, está na letras no segundo período e o outro está na história no sétimo. Ele vai dar preferência para quem está na letras no segundo, apenas se esses dois tiveram empate. Esse vai ser um dos critérios para desempatar. Caso essas mesmas pessoas sejam do mesmo curso, por exemplo, letras, segundo período, todos dois ficaram com, vamos supor, isso não mostrou ano passado, lá na soma ficou com 8,5. Então ele vai verificar se veio os dois do mesmo vestibular. Se veio do mesmo vestibular, ele vai ter o critério dele lá para poder aprovar quem fica em cima de quem, à frente de quem. Se um veio do SISU e o outro veio da FUVEST, eles não vão, né, na verdade, não é que não possam, eles não vão fazer nenhum tipo de critério, vai convocar essas duas pessoas e vai falar um pouquinho sobre o percurso, sobre a trajetória acadêmica. Na verdade, né, ano passado também teve isso no próprio edital, mas não me chamaram, até porque provavelmente eu não tive empate com alguém. Mas não me convocaram e eu não soube de ninguém que tenha sido convocado para uma entrevista pessoal com eles. Isso também estava no edital, tá? É basicamente isso. Em caso de empate vão ser adotados esses critérios, tá? O primeiro é o interessado cursando o menor semestre e o segundo é em caso de interessados cursando o mesmo semestre, aquele que tiver a maior nota de ingresso no vestibular, vai respeitar, né, a comparação entre essas notas equivalentes, ou seja, provavelmente as pessoas que vieram do mesmo processo seletivo, SISU ou FUVEST. Então, é isso. Na hipótese desses interessados em situação de empate terem participação de processos seletivos distintos, eu vou frisar, eles vão convocar, tá? Entrevista com essas duas pessoas e vai poder demandar outros documentos ou esclarecimentos a fim de efetuar o desempate. Então, reforçando para vocês,
A inscrição agora é dia 27 e 28. 19 de fevereiro é o resultado. E a matrícula ela vai ocorrer lá entre os dias 22 e 23. Tá bom? Boa sorte para todo mundo. A gente se encontra. Se passarem, mandem aqui um alô. Manda lá no Instagram. Mande um e-mail. Boa sorte para todo mundo. Quem me chamou da FEA, da FEFELESH, do Instituto de Relações. Enfim, todo mundo da filosofia. Boa sorte para vocês. E Direito 2021. Tchau.